Boa noite, Brasil. Boa noite, Carlos, aqui da Taniguchi Relógio. Se você está chegando por aí agora, olha só, estamos começando mais um Seiko. Isso mesmo, sexta-feira aqui na Taniguchi Relógio, dia de Seiko, o dia que a gente fala um pouquinho mais da Seiko. E hoje, conforme eu mostrei ali na frente agora há pouco na capa, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o renascimento dos relógios. Isso mesmo, renascimento dos relógios. Depois da década de 90, nós temos um reposicionamento completo de marcas e estilos de relógios diferentes. Então, por conta disso, a gente vai contar um pouquinho. Eu vou começar um pouquinho, começando pela parte da década de 70, 80 ali. Nós vamos chegar mais ou menos até o início do século 21, certo? E provavelmente semana que vem a gente finaliza então com um novo reposicionamento de marcas que a Seiko começa a criar mundialmente. Vamos lá. Pessoal, se vocês, para quem não me conhece, eu sou o Carlos aqui da Taniguchi Relógios e toda sexta-feira a gente fala um pouquinho mais sobre relógio, e sexta-feira é o dia que a gente fala exclusivamente da Seiko, certo? Então, para quem não está bem familiarizado com a marca Seiko, na década de 60, em 1969, para ser mais exato, né, no dia 25 de dezembro, ela lança mundialmente o primeiro relógio quartzo do mundo, tá? O Seiko Astron. E com isso, a década de 70 e 80 nós temos a revolução dos modelos quartzo, e para a Suíça, no caso, a crise do quartzo naquela região ali, onde houve uma quebradeira total de muitas marcas até conceituadas. Então, se você pegar algumas marcas assim mais famosas, mas a tal marca ainda existe, mas é porque a outra marca acabou engolindo ela para poder manter viva, porque boa parte delas acabaram quebrando. Hoje acabam criando 3 ou 4 conglomerados grandes de relógios de marcas suíças. Marcas como a Technos, que faliu na Suíça, outra marca também grande, importante para o Brasil, né? Igual a Mirvane, nós temos lá Camille, temos várias e várias marcas que acabaram falindo nesse período aí, certo? E não eram marcas pequenas, eram marcas razoavelmente grandes. Inclusive a Technos era uma das maiores distribuidoras de relógios aqui do Brasil na década de 70. Bom, vamos lá. Para quem não sabe, na década de 70 nós temos ali a revolução do quartzo. Tá? Então aí vem chegando os modelos de LCD, os modelos quartzo começaram a invadir. A gente pode ver ali, por exemplo, o modelo completamente todo em LCD, inclusive o analógico LCD. Temos também um modelo em LCD ali com 6 dígitos, né? Temos também o Anadija ali, patrocinado ali pelo Seiko Arne. Também temos o Seiko Golden Tuna e os modelos cronógrafo quartzo. O que tudo isso tem a ver? Isso reflete muito aquela época de 1970 e 1980. Existia uma busca constante pelo avanço tecnológico digital e acabaram esquecendo um pouquinho do modelo automático. Então, por isso, se você for analisar bem a década de 70 e 80, você provavelmente não vai encontrar grandes avanços nos relógios automáticos. Uma das únicas marcas do mundo que se dedicou exclusivamente para os relógios automáticos é a Oriente, tá? Que agora ela foi incorporada pela própria Seiko. Mas assim, os modelos, as grandes empresas continuaram a produzir os seus relógios mecânicos, porém o avanço das tecnologias quartzo e LCD fizeram com que grande parte delas acabasse desistindo nesse período aí a produção em massa dos relógios automáticos. Tá? Principalmente no primeiro mundo. No primeiro mundo praticamente não havia muito espaço para ser vendido os relógios automáticos. Tanto é que marcas como a Rolex, a Omega começaram a revender também relógios quartzo. Tá? Hoje a Rolex não revende mais relógios quartzo, mas assim, por um bom período foi o que fez a Rolex se manter no mercado, a produção de relógios quartzo. Tá? Agora vamos lá, o que isso influenciou totalmente na produção de relógios? Vamos lá, só para vocês terem uma noção, uma das 5, quando a gente fala de linha de relógio Seiko automático, todo mundo lembra da linha Seiko 5. Só para vocês terem uma ideia de como era o avanço da linha quartzo, que a Seiko acabou introduzindo o relógio quartzo Seiko 5 quartzo, que ia completamente contra ao que a Seiko tinha projetado para esse modelo, né? Porque o Seiko 5
ele vinha com 5 argumentações muito tranquilas ali para poder fazer um ótimo relógio. E dentro no Seiko 5 quartos ele não tinha nada disso. Por exemplo, ele não era automático, ele não tinha o como é que fala? A mola de aço resistente. Então, outra coisa que não tinha o Magic Level, né? Então ele tinha calendário duplo, lógico que tinha calendário duplo, e ele era prova d'água, mas a base, que era o relógio automático, tinha ido por água abaixo. Tanto é que a Seiko produziu isso por aproximadamente 5, 8 anos, depois ele tirou de linha e voltou, então, inclusive, exclusivamente os relógios Seiko 5 automáticos novamente. Então, se vocês tiverem um relógio desse aqui funcionando, provavelmente vai ser uma raridade, porque grande parte deles acabou, por ele ter um custo mais baixo, acabou indo para o lixo muitas vezes, né? Mas assim, foi um período que a Seiko acabou abdicando da sua filosofia Seiko 5 e começou a implementar então os relógios quartzo também. Outra linha também que era basicamente automática e passou a ser produzida em quartzo foi a linha Gran Seiko. A linha Gran Seiko também, ela acabou sendo levada para o lado Gran Seiko, para o lado quartzo também. Mas para Seiko colocar o movimento quartzo dentro de um Gran Seiko, ela desenvolveu um calibre especialmente para ele, tá? Que é o calibre 9F, é isso mesmo? Acho que é 9F, isso mesmo. O calibre 9F foi produzido exclusivamente para equipar os modelos Gran Seiko. Tá vendo? Para vocês terem uma noção de como é que era a vida na década de 70 e 80, visto que eles não estavam mais se preocupando com os relógios automáticos. Estavam praticamente voltados exclusivamente para os modelos quartzo, certo? Aí, no final da década de 80, começo da década de 90, nós temos uma revirada agora, e a Seiko começa a promover como é que eu vou te dizer? Um upgrade nos relógios automáticos. Então eles abandonam então os calibres 7005, 7009 e lançam então finalmente um novo calibre. Depois de quase 20 anos, um pouquinho mais de 20 anos, eles lançam um novo calibre, o calibre 7S. O calibre 7S chega, e junto com ele também chega essa lenda que é o SKX, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, o calibre 7005, 7009 foi criado em 1971, 71, e ele ficou sem funcionamento até o meado da década de 90, quando também apareceu o calibre 7S. Então foram quase 25 anos do calibre 7005, 7009, e o calibre 7S também, ele ficou por quase 25 anos aí em funcionamento. No Brasil ainda existe o calibre 7S, tá? Mas no resto do mundo já praticamente abdicaram. Acho que deve ter umas 2 ou 3 linhas de relógio que usam ainda o 7S, mas a grande parte deles já abandonou por completo a linha 7S. Então essa aqui foi a única inovação que a gente teve em termos de calibre automático, tá? Da Seiko, dentro da década de 1970 até 2010. Então foram quase 40 anos com somente essa inovação. Depois de 2010 nós tivemos o calibre 4R, o 6R e tudo mais, e agora a Seiko já vai investindo muito mais nos calibres automáticos. Porém, nesse período de 30 anos, 40 anos ali, nós só tivemos essa grande mudança dos calibres automáticos. Mas assim, a grande mudança mesmo que aconteceu dentro da Seiko foi, eu acredito que foi o grande avanço tecnológico de toda empresa relojoeira mundial, tá? É o calibre Spring Drive, e é uma tecnologia exclusiva da Seiko, tá? E ela funciona de uma maneira muito interessante, diferente. Eu tenho um vídeo ali que eu vou mostrar mais para vocês, mais pro finalzinho ali. Fica aí comigo até o final aí, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre os Spring Drive. Isso mesmo, os Spring Drive, eles vieram foram produzidos graças à insistência de um engenheiro muito talentoso chamado Yoshikazu Akahane. Yoshikazu Akahane, ele entrou na Seiko em 1971. Em 1978, ele viu que existia a possibilidade da corda do relógio, o relógio mecânico, tá? A corda do relógio gerar energia suficiente para poder fazer com que o relógio funcionasse sem o balanço.
Então ele poderia produzir energia suficiente para que os cristais de quartzo funcionassem e servissem como um freio para as rodas, no caso dos segundos. E é uma situação completamente diferente. E isso ele começou, ele recebeu o projeto, então, depois de apresentar isso, ele desenvolveu o projeto durante 5 anos, 1978 até 1982, ele tentou desenvolver o projeto. Quando finalmente ele produziu o primeiro mecanismo nesse sentido, spring drive. O único problema que existia é que a energia produzida era insuficiente para manter o relógio funcionando. O primeiro teste que aconteceu em 1982, ele conseguiu ter uma autonomia de apenas 4 horas. Então ficava muito complicado, porque os relógios automáticos já estavam trabalhando 40 horas e o Kahane não conseguia desenvolver, por conta que precisava de tecnologias um pouquinho mais micro, né? Uma microtecnologia diferenciada. E isso veio a trazer para ele um diferencial quando saiu então os calibres Kinetic. Em 1988 saiu esses calibres. Só que em 1982 a Seiko já tinha cortado esse investimento em cima desse projeto. Porém a Kahane praticamente abraçou esse projeto como se fosse uma missão de vida, certo? E nos seus momentos de folga ele continuava desenvolvendo esse projeto de uma maneira que conseguisse criar novas, uma maneira diferenciada para poder ver se aquele equipamento funcionava. Depois de muito tentar, em 1993, finalmente ele ganha uma segunda chance para criar esse mecanismo, só que logo em seguida foi abandonado justamente por conta do alto custo que seria envolvido em cima disso. E como eu citei no começo do vídeo, a Seiko, como é toda a indústria mundial de relógios, durante o período da década de 70, 80 e no começo da década de 90, era exclusivamente voltada para os modelos quartzo. Então o que a Seiko fez? Ela fez uma contenção de despesas e falou assim, não, isso aqui não é uma situação, não é um projeto que vai no lado que a gente está seguindo, que é os calibres quartzo, e é no sentido contrário, que é exatamente os calibres automáticos. E é uma situação bem diferente, mas assim mesmo a Kahane continuou a desenvolver. E em 1994 para 95, ele ganha uma terceira chance. Só que essa terceira chance veio por conta dele ter se tornado diretor de projetos de inovações da Seiko. Como ele se tornou o diretor de projetos de inovações da Seiko, ele simplesmente desengavetou o projeto dele, colocou 2 grandes amigos dele, 2 pupilos dele, né, do projeto, para desenvolver esse Spring Drive. Esse modelo aqui que consta aqui do lado da foto dele foi o primeiro protótipo que eles criaram e que chegou a funcionar. Ele, no caso, teve uma autonomia de pouco mais de 40 horas nesse protótipo criado em 1997, quando finalmente o relógio conseguiu funcionar e gerar carga suficiente para mais de 40 horas. Aí com isso, a Kahane eles conseguiram desenvolver todo o calibre e em 1999 a Seiko lança então o primeiro relógio Spring Drive produzido pela Seiko, que é esses 2 modelos aqui. No caso, nós temos ali o dourado, que é o primeiro modelo, e depois tem a linha Credor também que saiu, tem várias e várias linhas que saíram depois ali, só que ainda não equipava os modelos, os relógios Gran Seiko, simplesmente porque você tem que entender o seguinte: a Gran Seiko, ela não entra, quando você cria uma nova tecnologia dentro da Seiko, a Seiko não abraça e fala assim, por mais que essa tecnologia seja boa, nós não vamos colocar no Gran Seiko. Ela tem que se provar que é uma tecnologia que é confiável. Se ela não for confiável, ela não ganhar o selo de confiabilidade da Seiko, ela nunca vai equipar dentro de um Gran Seiko. Então, durante quase 10 ou 12 anos, eles testaram de várias e várias maneiras, em vários modelos, o modelo Spring Drive. E uma das coisas que eles tentaram fazer em 2005 foi justamente aumentar o tempo de autonomia de 40 para 72 horas, o que eles conseguiram então em 2005 para 2006, eles conseguiram criar essa tecnologia para
chegar a uma autonomia de 72 horas. Além deles crescerem um pouquinho o arame, né, o fio da corda, eles também poliram todas as peças internas, todos os eixos e rolamentos, justamente para que o atrito diminuísse e com isso ganhasse mais como é que fala? Autonomia de energia para que o relógio funcionasse corretamente. Outra coisa interessante que eles tiveram que desenvolver para isso tudo é justamente o conta do seguinte: quando você tem uma corda, você encheu um relógio de corda, no começo, quando a pressão da corda é muito forte, ele gira mais rápido. Quando ele vai ficar ficando mais vazio a corda, a tendência é ele diminuir a pressão. Então isso eles tinham que balancear justamente para que no começo o freio pudesse ser mais forte e no final o freio pudesse ser mais aliviado, justamente para manter o tempo de funcionamento correto, porque ele tinha que funcionar pontualmente. Isso aí é uma coisa interessante que deveria ser bem lembrado, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui para vocês. Eu não sei se vai funcionar, pessoal. Eu não testei, tá? Eu não testei. Se não funcionar, vocês me deixem, dizem aí na live que não está funcionando, que eu vou tentar. Depois eu posto o vídeo à parte para vocês poderem assistir. Mas é como é que funciona um calibre spring drive, como é que funciona um calibre mecânico. Vamos lá? Vou tentar aqui colocar aqui. Olha só, isso aqui é um calibre spring drive, tá? É um calibre spring drive. Como é que ele funciona? Então vamos lá. Eu vou tentando pausar aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Olha só, vocês podem notar ali que eles colocaram aqui, olha, o calibre ali aberto, justamente para que vocês pudessem ter a posição do minuto e dos segundos, tá? Então vocês vão ver ali, ó, o ponteiro de minuto, ponteiro de segundo, e é lógico que vocês vão ter ali a mola principal, que é a corda, e as rodas, né? Eles abriram justamente para que a gente pudesse ter uma noção bem certa do que é o enrolamento de um relógio. Vamos lá. Com isso, vocês estão vendo ali que eles estão dando corda dentro do tambor de corda. E na hora que você solta o tambor de corda, o que acontece? As rodas giram. Para que isso não fique desembestado, rodando sem freios, eles colocam um freio no final, ali, um brake, né, um freio, justamente para que ele conseguisse bater no tempo certo. E como é que isso é feito dentro de um relógio mecânico? Num relógio mecânico, a gente tem a âncora, tá? E nós temos a roda de balanço, certo? Então aqui nós temos a roda de balanço e aquele primeiro o freio ali seria uma roda de âncora que a gente chama, tá? Que ele vai fazer com que o relógio bata e aí sai aquele tradicional tic-tac, né? Conforme ele vai enrolando, ele fica ali, né, batendo e fica fazendo o tic-tac ali, certo? Esse aí seria o relógio mecânico automático, como é que ele funciona, certo? Basicamente é isso aí, a roda vai descarregar em cima dele e com isso a roda do balanço vai batendo ali e com isso vai marcando os segundos e logicamente os minutos e depois as horas, certo? Agora, quando a gente está falando de um calibre spring drive, não existe esse freio. Esse freio é justamente essa roda imantada. Então nós temos ali, olha, nós temos aqui duas bobinas aqui na parte de baixo, que ela é controlada por um cristal de quartzo, tá? Esse Uzinho aqui tá em cima do IC aqui é o cristal de quartzo. Ele tem uma placa e essa placa aí que vai gerar um microprocessador que vai processar justamente para frear a roda, certo? Então ele vai fazer com que a roda gire na velocidade correta, certo? Então esse mecanismo aí, ele foi desenvolvido justamente então num sistema magnético, ele vai freando a roda, fazendo com que o relógio tenha um funcionamento da hora correta, né? Então esse campo eletromagnético que ele cria faz com que a roda acabe freando. Então o sistema de freio dele é feito a partir de uma força eletromagnética, tá? É bem legal esse sistema, né? Olha só, tá? Então, tá? Eu não vou colocar o áudio do vídeo aqui, porque justamente por conta que ele está totalmente em inglês, certo?
Então, por conta disso que a gente vai ver que num calibre Spring Drive, o ponteiro de segundo, ele não fica batendo, ele vai deslizando. Olha só que lindo que ele é. Ele vai deslizando. Você vai notando que o ponteiro de segundo, ele não bate, ele desliza. Isso é uma situação bem singular para o relógio Spring Drive, tá? Então vocês puderam notar que o calibre Spring Drive, ele tem uma tecnologia completamente diferenciada. Ele não é um simples um relógio, como é que fala? É um relógio, como é que fala? Uma inovação tecnológica que levou praticamente mais de 300 anos para conseguir, porque desde o século 17 não havia uma inovação tão grande quanto aos calibres quartzo. Nos calibres mecânicos nós temos agora uma nova inovação, que é justamente esse calibre Spring Drive, que junta todo o glamour e toda aquela simpatia que a gente tem pelo calibre automático, justamente com toda a precisão do quartzo. Então são duas tecnologias que se complementam ao invés de estarem de lados opostos. É uma situação bem diferente, eu achei bem legal esse vídeo. Esse vídeo aqui eu tirei dentro do site da Seiko, tá? Da Seiko Watts. E se vocês quiserem, no final eu posso até colocar o link para vocês poderem assistir o vídeo por completo em inglês, tá legal? E para terminar, olha só, hoje a linha Spring Drive, ela equipa nada mais nada menos que as melhores linhas de relógios da Seiko, né? No caso a Gran Seiko, a linha essa outra linha aqui é a linha, fugiu agora, Prospex LX, tá? Que ela chegou a ganhar agora o título de melhor relógio de mergulho do mundo, tá? Não só por conta do design, não só por causa do mecanismo, mas o conjunto completo ficou extremamente lindo esse relógio, certo? Então, se vocês estão pensando que a Seiko agora hoje está um passo à frente de qualquer outra relojoaria, de qualquer outra marca de relógios mundial, por mais que a Rolex, a Omega ou as marcas suíças tenham todo aquele glamour de ser uma empresa suíça, a Seiko hoje pode se dispor a bater no peito e dizer que hoje ela está um passo à frente de qualquer outra empresa de relojoaria suíça, diante dessa tecnologia que foi criada por Yoshikazu Akahane desde 1978 até 1997, quando ele conseguiu realmente produzir o protótipo. Uma das grandes, como é que eu vou te dizer, um dos grandes feitos de Akahane foi produzir. A única coisa que ele não conseguiu ver foi o seu relógio ser lançado comercialmente, porque o relógio ele morreu um pouquinho antes do lançamento mundial da linha Spring Drive. Só que conta-se dentro das lendas que a gente vai criando dentro do mundo da relojoaria, dizem que o protótipo inicial do Spring Drive, ele chegou a sumir, ele sumiu da sala de engenharia da Seiko. Esse protótipo ficou sumido por alguns anos, e quando eles conseguiram, quando o Akahane faleceu e foram limpar o escritório dele, encontraram esse protótipo aqui dentro da gaveta dele, que ele guardava com muito carinho por ser uma conquista da vida dele. Beleza? Pessoal, eu não sei se ficou muito comprido, eu não sei se vocês gostaram, não sei se funcionou direito o vídeo. Se funcionou, vai ficar maravilhoso, tá? Mas assim, a tendência que eu tenho para fazer agora, daqui para frente, é cada dia mais tentar melhorar, tentar trazer mais produtos, tentar trazer mais informações para vocês, igual eu trouxe hoje. Se vocês gostam desse sistema aqui, por favor, deixa seu joinha aí embaixo, diz aí o que você achou da live, o que você não achou da live, certo? E uma coisa interessante, por isso que eu vou dizer novamente, ontem eu falei, mas hoje eu vou repetir novamente, eu vou abrir 3 lives semanais. Essas 3 lives vão ser 3 lives bem pesadas. A gente vai falar sobre, na segunda-feira eu vou dar uma opinião minha sobre um assunto sobre relógio, então vai ser o Taniguchi Opina na segunda-feira. Na quarta-feira a gente vai dedicar um programa inteiro aos relógios Oriente, então vai ser o Oriente com o Taniguchi na quarta-feira, e toda sexta-feira eu vou manter o programa Seiko, tá? Enquanto tiver assunto para falar aqui, a gente vai estar mantendo esses 3 programas para vocês. Na terça e na quinta-feira é provável que eu abra uma live, mas vai ser uma live mais light,
né, onde a gente vai poder conversar, a gente vai poder brincar, a gente vai poder falar. Se vocês deixarem perguntas, eu vou responder na terça e na quinta-feira para vocês, sem problema algum. Certo? Agora, na segunda, quarta e sexta eu vou tentar juntar o máximo de material possível para que a gente possa trazer umas lives bem legais, iguais a essa aqui. Se você gostou, não se esqueça, tá? De se inscrever aqui no canal aqui do Facebook, do YouTube, tá? Que a gente daqui uns dias a gente vai estar fazendo essa live em paralelo, Facebook e YouTube, para que a gente consiga atingir as duas plataformas ao mesmo tempo. Valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus. Amanhã sábado a gente não trabalha aqui a live, não tem live amanhã, mas se vocês quiserem, vocês sabem, meu WhatsApp, meu Facebook, meu Instagram tá aberto para vocês o final de semana inteiro aí, valeu? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.